Oi, hoje eu vim criar mais uma memória e vou falar um pouco sobre como eu descobri o amor. Mas antes eu gostaria de ler um versículo que está em Apocalipse 3:20, que diz: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Foi através dessa palavra ministrada sobre a minha vida que eu descobri o amor. No ano de 2008, ainda muito jovem, muito menina, mas com uma sede, uma vontade de entender e descobrir quem era esse Jesus, quem era o Espírito Santo, quem era esse Deus tão distante qual eu conhecia apenas de ouvir falar, mas não podia desfrutar, não podia caminhar, não sentia ele tão próximo de mim como realmente ele estava. Eu estava em meio a algumas dificuldades, a algumas crises, a algumas situações onde Satanás com certeza havia me colocado, e de todas as formas ele tentava ceifar a minha vida, roubar a minha vida. Então eu tive uma experiência com Deus sobrenatural. Eu tinha uma vida onde eu não agradava ao Senhor, onde os meus caminhos eram caminhos tortuosos, eram caminhos que totalmente desviavam do propósito de Deus. Só que um dia eu havia chegado de uma festa, de uma balada, e literalmente eu não sei como eu cheguei na minha casa. Então eu acordei na madrugada e uma voz muito forte dizia que eu não poderia servir a dois senhores. E imediatamente eu me lembrei da palavra de Deus. Eu peguei a Bíblia que estava dentro do meu guarda-roupa e abri. E quando eu abri ali em João 11:40, que fala a passagem de Lázaro dentro da caverna. E eu não consegui compreender, eu não consegui entender. E o Espírito Santo falava, a voz de Deus falava no meu pensamento, no meu coração, que eu não poderia servir a dois senhores, que eu não poderia servir a dois senhores. Então eu fui no quarto da minha mãe, da minha irmã, eu ainda morava com elas, e aí eu tentei acordá-las e elas não acordavam, e Deus falava: é só contigo, é só contigo. Então eu peguei aquela palavra e fiquei remoendo. Voltei a dormir, e quando eu acordei cantando uma canção. E a canção falava: a tua palavra escondi, guardada no meu coração, para eu não pecar contra ti, Senhor, a tua palavra escondi. Minhas vestes no sangue lavei. Uma música da Cassiane. E eu nunca tinha ouvido essa música, e eu nunca tinha ouvido falar da Cassiane. E eu fui tomar banho com essa música na cabeça. E quando eu saí do banheiro, a mesma voz falou comigo: leva a tua Bíblia. E aí eu peguei a Bíblia, coloquei dentro da bolsa e fui para o trabalho. Chegando no trabalho, uma amiga especial, cristã, eu tomei coragem e perguntei para ela: olha, essa madrugada eu não consegui dormir, uma voz falou comigo, e essa voz mandou eu abrir a Bíblia, e eu abri, quando eu abri, eu li isso aqui. Você poderia me explicar? Você poderia me ajudar? E ela olhou para mim e fez: Kátia, Deus está falando com você. Deus está chamando você, está separando você. Ele já fez isso desde o ventre da sua mãe. E eu fiquei sem entender. Como assim desde o ventre da minha mãe? Que parada doida é essa? Não conheço sobre isso, eu nunca ouvi falar sobre isso. E ela disse: olha, vamos comigo no culto que vai ter na igreja, Igreja Batista Largo da Paz. Quem é de Pernambuco sabe onde fica. E lá vai ter uma missionária, o nome dela é Alice Maciel. E lá ela vai falar sobre, ela vai trazer algumas canções, trazer uma palavra. Vamos lá ouvi-la. Seria numa quinta-feira. Então, isso era, eu acho que era uma terça ou uma segunda, não me lembro bem. Era algo do final de semana ainda.
E aí a semana passou e aquela palavra ali no meu coração, e eu fui tendo experiências, né? Eu tava dentro de um ônibus e uma pessoa do nada chegou pra mim e falou: olha, Deus começou a falar com você, dê ouvidos à voz de Deus. Enfim, chegou a quinta-feira. Quando nós chegamos nesse lugar, eu fui pronta, né, pro trabalho, para quando saísse do trabalho ir direto para lá. Quando nós chegamos nesse lugar, eu me dei conta que era em uma igreja a qual eu murmurava sobre ela. Eu reclamava dela. Eu não gostava que minha tia morava do lado dessa igreja e muitas vezes eu ia para lá e eles tinham um ensaio do louvor e eu reclamava do ensaio do louvor. Muitas vezes eu falei para que era bom que essa igreja, esse teto caísse e que acontecesse alguma coisa para eles pararem com esse ensaio. E quando eu entrei naquele lugar, quando eu coloquei meus pés ali, eu me lembrei dessas palavras. E eu orei tanto, eu sem saber, eu pedi para Deus: Deus, por favor, segura esse teto dessa igreja, porque hoje eu tô aqui. Enfim, a missionária começou a cantar louvores e eu fiquei totalmente desconecta, não entendia nada, não sabia de nada, não conhecia letra nenhuma, não entendia nada, não sabia nem abrir a Bíblia, porque eu dizia que eu era uma religião, eu me denominava alguma coisa, só que eu não procurava, eu simplesmente não conhecia Deus. Eu não conhecia, eu ia atrás de intermediários para poder chegar a Deus. E graças a Deus hoje eu entendo que nós temos um acesso direto, uma ligação direta. O véu foi rasgado. Jesus pagou um preço pelas nossas vidas. Jesus pagou um preço pela minha vida, para que eu tivesse intimidade com Deus, conexão Wi-Fi ligada 24 horas. Então, eu entrei naquela igreja e eu não entendi nada, mas na hora que aquela mulher começou a falar, na hora que aquela missionária abriu a boca dela, ela disse: hoje eu vim aqui para você que abriu sua Bíblia na madrugada em João 11:40 e você não entendeu o que diz a palavra de Deus. Eu quero te dizer que você é como Lázaro. Você está numa caverna já morto, mas o Senhor tem te chamado para a vida. Sai da caverna, vem viver, vem experimentar o que Deus tem para a sua vida. E eu entendi naquele momento aquela mensagem. E ali eu fiz um compromisso com Deus. Eu disse: Senhor, isso é para mim. Deus, isso é para mim. Mas, Senhor, eu tenho tantas coisas que eu gosto de fazer. Tem tantas coisas que eu amo fazer. Tem tantas coisas que preenchem a minha vida. E aí é outra história. Eu buscava preencher vazios que foram deixados em mim. Eu buscava preencher situações em qual eu vivi de rejeição, sentimentos de inferioridade. Eu buscava preencher assim, nessas coisas. Na bebida, na farra, nas noitadas. E quando eu me vi ali naquela situação, eu falei para o Senhor: Deus, eu não vou deixar de dançar. Sabe, são músicas que as músicas elas me preenchem, elas são um momento de alegria, de descontração. Olha, eu vou parar de beber, eu vou parar de namorar, eu vou parar de ficar saindo para esses lugares que não te agradam, Senhor, mas dançar, sabe? Ali, pelo menos assim, com a minha família eu vou, tá? E ali a missionária, ela não fez o apelo e eu não entendi o que era apelo, mas eu entendi o que era entregar a vida para Jesus. Eu já tinha visto falar, eu já tinha visto em alguns lugares. Então eu fui lá na frente e disse: pastor, não foi feito um apelo hoje e eu quero entregar minha vida para Jesus. Então o pastor orou comigo e eu entreguei minha vida para Jesus. Só que o pastor não sabia desse meu compromisso com Deus, desse meu barganha, mas Deus sabia. Então, no sábado, eu saí para uma festa com uma pessoa
E chegando nessa festa, eu comecei a ouvir as músicas que estavam sendo cantadas ali. Comecei a ouvir as letras, as palavras. E foi muito difícil para mim aquele momento, porque eu lembro que como se estivesse abrindo uma cortina espiritual dos meus ouvidos e eu estivesse ouvindo verdadeiramente o que aquilo representava sobre a minha vida, o que aquelas palavras lançavam sobre mim. Então eu decidi ficar sentada a noite inteira e do meio pro fim comecei a me coçar, começou a me dar uma coceira santa. E eu coçava os braços, as pernas, ao ponto dessa pessoa que estava comigo dizer: você tomou banho? Você tá bem hoje? E ele não sabia que se tratava de algo espiritual. Então eu fui para casa. Quando chegou na minha casa, quando eu fui tomar banho com essa coceira, a coceira cessou e Deus falou comigo: lembra que eu falei com você que você não podia servir a dois senhores? É integral. Agora é integral. Eu não vou te dar, eu não vou te dividir com ninguém. Eu não quero, Deus não divide a glória dele com ninguém. Então, naquele momento eu entendi que eu precisava amar o Senhor acima de todas as coisas e que Ele estava à minha porta e que Ele batia. Eu precisava deixá-lo entrar, eu precisava deixá-lo fazer alguma coisa. E eu lembro que passou-se uma semana e eu recebi um convite dessa mesma amiga para ir no culto de jovens da igreja. E eu fui nesse culto de jovens. E quando eu cheguei na porta da igreja, eu senti como um laço amarrasse minhas pernas. E uma voz muito maligna veio até os meus ouvidos e disse: não há esperança para você. E eu lembro que quando eu entrei nessa igreja, tinha uma moça na entrada da igreja recebendo na portaria, na recepção da igreja, e estava na hora do louvor. E essa moça cantou no meu ouvido. Ela me deu um abraço e disse: seja bem-vinda. E ela não me soltou daquele abraço e estava cantando uma música, era uma música em CD. E ela ministrou essa canção no meu coração, na minha vida, e ela disse: há esperança para o perdido, como árvore cortado, cercado pela dor. Ela começou a ministrar essa música na minha vida. E eu lembro que o refrão falava: há esperança pra você. E eu entrei naquele lugar. Uma moça sem esperança. Eu era totalmente sem esperança. Eu lançava a minha vida na bebida, na noite. Sabe, qualquer pessoa que dissesse que me amava, eu acreditava. Então, eu tinha essa ausência, né? Eu queria uma família a todo custo. Então, qualquer homem que dissesse: ah, você é maravilhosa, e mesmo que ele me fizesse sofrer, eu insistia, porque eu achava que eu ia conseguir ter aquilo que eu não tive na minha adolescência, sabe? Que aquilo que os meus pais, pelas dificuldades deles, eu não culpo eles por isso, mas eu achava que eu teria a todo custo, que mesmo que eu sofresse, mesmo que alguém dissesse, me fizesse sofrer, eu precisaria aguentar. Mesmo que eu estivesse num relacionamento abusivo, mesmo que alguém falasse coisas que me magoasse, eu precisaria aguentar, porque eu precisaria ter aquilo que eu não consegui ter com os meus pais. Eu lembro que toda a minha adolescência eu tive que trabalhar, eu tive que fazer várias coisas, enquanto muitas das minhas amigas, das minhas primas inclusive, viviam a vida normal de os pais trabalharem, receberem as coisas dos pais, elas poderem viajar. Eu não tive isso. Eu tive que lutar muito pelos meus objetivos e pelos meus sonhos. E eu achava que a todo custo eu precisava ter isso, sabe? Que eu precisava sofrer. Até o momento que eu conheci o amor.
É desse amor que eu tô falando. É do amor de Jesus que levou sobre ele as nossas dores e dificuldades. Isaías diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. Nós não precisamos sofrer ou pagar alguma penitência para se achegar a Deus. Nós não precisamos de intermediadores. Nós temos o acesso direto ao Pai. Nós temos a conexão direta com Deus. E por muitas vezes eu tive que me negar para poder viver algo que talvez eu não tive essa oportunidade. Mas eu não culpo os meus pais por isso. Eu os amo e eu entendo que tudo tem um plano de Deus, tudo tem um propósito de Deus para que as coisas possam acontecer nas nossas vidas. Então ali eu recebi essa palavra, foi ministrado sobre a minha vida, sobre a vida daqueles jovens, essa palavra. Então ali eu decidi deixar Jesus entrar, literalmente, e me desprender de tudo aquilo que ainda me ligava ao mundo. A Bíblia diz que Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino da luz, o reino do seu Filho amado, que é Jesus. Eu me senti nessa luz, a luz que eu vivo com ela até hoje, é a luz do Senhor. E não quer dizer que a nossa vida não vai ter dificuldades, não quer dizer que a nossa vida não vai ter problemas, ou vai ter choro, dor ou sofrimento, mas eu quero dizer que quando Jesus está dentro, quando Jesus entra por essa porta e é o Senhor das nossas vidas, é o Senhor da sua vida, pode ter certeza que em todas as coisas nós somos mais do que vencedores, porque nós estamos em Cristo Jesus. Então essa é uma memória muito forte da minha vida, de como eu descobri o amor, e através desse amor, eu posso viver, caminhar e a cada dia aprender mais, porque ainda não acabou. Enquanto houver fôlego de vida, nós ainda vamos desfrutar daquilo que o Senhor tem para nos ensinar. Pode parecer besteira para muitos, mas para mim faz toda a diferença. A cada dia com o Senhor é algo novo, sabe? Deus tem levado a minha casa, a minha família a desfrutar, a viver algo novo a cada dia. Então essa é uma memória que eu queria deixar registrada aqui. Mais uma memória para que os meus filhos possam ver e sempre se lembrar de que existe um Deus que pode entrar nas nossas vidas. Existe um Deus que pode fazer a diferença. E se Ele fez a diferença na minha vida, Ele também pode fazer na sua. Um beijo e fique em paz em nome de Jesus.